ela está dormindo. Então tem que chamar. Ai, mas ela só tem 8 aninhos. E além disso, está fazendo muito frio. Mas tem que acordar porque ela tem que ir pra escola. Por quê? Porque tem, porque precisa e porque a lei manda. Que lei? A mãe de todas as leis, a maior delas, a lei que todas as leis têm que obedecer, a Constituição. Ah, tá bom. A Constituição diz que uma menina de 8 anos tem que levantar no escuro, na chuva, no frio e ir pra escola. Não, mas diz que o governo é obrigado a fazer a escola, botar os professores para dar aula e nós, como família, temos que mandar as crianças para lá. Ah, então fizeram essa lei pra isso. Não, é uma lei para todo o povo brasileiro. Para ser melhor, para ser mais educado, mais ativo, dono do próprio nariz e do país. Uma lei que diz que o povo e o governo podem ou não podem fazer. Por exemplo, quem não manda criança para a escola pode até ser presa. Ai, tá bom, tá bom. Mas tá fazendo muito frio e ela tá dormindo tão no quentinho. Tá bom. Tá bom, tá certo. Não acorda ela agora não. Mas vê se você acorda. Hã? Quando a gente fala em Constituição, em lei fundamental do país, pode parecer que estamos nos referindo a algo muito distante. Mas não é assim. Boa parte da Constituição reflete desejos da população em relação a coisas simples, do dia a dia. A Constituição brasileira, como a de quase todos os países, define quais são os direitos do cidadão. Garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direito à livre manifestação do pensamento, liberdade de consciência e de crença, direito a ter intimidade e a vida privada preservadas, direito ao sigilo de correspondência, livre locomoção no território, liberdade de associação, direito de herança, direito a obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos, direito à informação. A Constituição trata ainda das regras básicas da economia e de outro assunto muito importante, que é a forma como o Estado se organiza. Por falar nisso, você sabe o que significa Estado? A palavra Estado é de difícil explicação, mas nós temos que ver a diferença entre o Estado nacional e o Estado membro. No caso, o Estado brasileiro, o Estado nacional, ele é o Brasil, praticamente é o governo brasileiro. E os Estados membros são os estados que compõem a federação, Minas Gerais, São Paulo, Rio, etc. E a mão visível do Estado para a sociedade é a prefeitura, é o governo estadual, o governo federal. Quando a gente tem o posto do INSS, é o governo federal, em trabalho para a sociedade. A fiscalização, a polícia militar do Estado e a prefeitura, as escolas municipais dentro do município. Esse é o Estado. Estado aqui significa uma organização criada pela própria sociedade, com muitas normas e instituições que faz coisas que as pessoas não conseguem ou não podem fazer, como é o caso da segurança pública, que é a tarefa da polícia. Estado é uma entidade que, embora não seja de carne e osso, dá vida ao poder público, realizando tarefas que interessam a toda a comunidade nacional. O direito à vida, à liberdade, à educação, ao trabalho, à organização política e social são coisas tão importantes que fazem parte de um documento assinado pelos governantes da maioria dos países do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, divulgada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Constituição atual do Brasil acolhe os valores contidos nessa declaração e foi fruto de um intenso processo participativo que pôs fim à ditadura militar. Em 1985, uma emenda à Constituição da época atribuiu aos deputados federais e senadores a serem eleitos no ano seguinte a responsabilidade de escrever uma Constituição capaz de retratar a cara nova do Brasil. A Constituição é resultado de discussões e acordos sociais numa determinada época. Logo, é natural e necessário que sofra modificações com o tempo. Se a mudança atinge muitos pontos, o caminho mais adequado pode ser o de uma revisão constitucional.
parte da Constituição expressa desejos da população em relação a coisas simples do dia a dia. Muitos estão longe de se tornar realidade. Outros, porém, já estão debaixo do nosso nariz e são avanços importantes. Alguns exemplos são os juizados especiais, que tratam de causas simples que não envolvem grandes somas de dinheiro. Neles, os juízes decidem com bastante rapidez conflitos que na justiça comum se arrastam por meses ou anos a fio. E o Código de Defesa do Consumidor, com mais de 100 artigos que disciplinam a relação entre quem vende e quem compra, para proteger e defender o consumidor. E os direitos da criança e do adolescente? A nossa Constituição trata desse assunto, prevendo programas de saúde e atendimento especializado, proibindo o trabalho dos menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, entre os 14 e os 16 anos incompletos. Em caso de desrespeito aos direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança, entre em cena no Ministério Público. Tá ligado? Até a próxima aula!